Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. E no vídeo de hoje, trataremos um tema tão esquecido por muitos, mas tão necessário para todos nós: o pecado. Vivemos em uma época na qual a moralidade parece flutuar ao sabor das opiniões humanas, onde aquilo que antes era chamado de trevas, agora tenta se apresentar como luz, onde o pecado é tratado como algo irrelevante, uma mera construção social. No entanto, quando abrimos as páginas da Bíblia, encontramos uma verdade imutável. O pecado é real, o pecado é grave, e o pecado afeta profundamente nossa relação com Deus. A carta de 1 João, escrita ao coração de uma igreja que enfrentava falsas doutrinas e distorções sobre a verdadeira identidade de Cristo, nos lembra que não há remissão sem reconhecimento. João nos ensina que aquele que deseja desfrutar da comunhão com Deus precisa encarar a realidade do pecado, mas também precisa confiar na fidelidade do Deus que perdoa. Assim como um homem que, ao cair em um abismo, vê uma corda estendida vinda do alto, nós também recebemos do céu o meio pelo qual podemos ser resgatados: a remissão dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas antes de avançarmos, eu quero convidar você que deseja se aprofundar ainda mais na palavra, que quer crescer no conhecimento de Cristo, a acompanhar o nosso canal, o canal Jornada Bíblica. Aqui, diariamente, você encontra devocionais, estudos, reflexões e conteúdos que vão fortalecer a sua fé e edificar a sua vida espiritual. Não deixe de se inscrever, compartilhar e participar dessa jornada de crescimento na presença de Deus. Então, junte-se a nós aqui no canal Jornada Bíblica. Meus irmãos, o pecado não é um mero deslize, não é simplesmente um tropeço moral, mas é, conforme a Escritura nos declara, uma afronta à santidade de Deus. João afirma: todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Não se trata apenas de algo que fazemos, trata-se de uma condição, de um estado que herdamos e perpetuamos quando nos afastamos da vontade divina. E Paulo reforça essa triste realidade quando nos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há exceção, não há distinção. Jovens, adultos, idosos, todos carregamos essa marca. Quando olhamos para a vida cotidiana, os jovens enfrentam um mundo repleto de distrações, onde o que é pecado é muitas vezes glamorizado. Os adultos lidam com decisões que moldam seu caráter e testemunho. Os idosos sabem que, mesmo após décadas de caminhada, a luta nunca termina. O pecado é como aquela pequena mancha no quadro de um artista. A tela pode ser grande, a pintura bela, mas aquela única mancha compromete toda a obra. Assim é o pecado na vida do homem. Uma pequena mancha que contamina o todo. E basta lembrar da história de Davi e Batseba, para a gente compreender como algo aparentemente pequeno, uma escolha que parecia inofensiva, pode abrir portas para uma cadeia de consequências devastadoras. Mas, graças a Deus, o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9, não termina no reconhecimento do pecado. Ele avança para a promessa mais gloriosa da graça divina. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Perceba, irmãos, o perdão não se baseia em nossa dignidade, em nossa força ou em nosso mérito. Ele se fundamenta na fidelidade e na justiça de Deus. É Deus quem prometeu, é Deus quem perdoa, é Deus quem purifica. O jovem que carrega culpa encontra descanso no Senhor. O adulto que luta para esquecer seus erros encontra alívio nos braços do Pai. O idoso que carrega feridas antigas pode experimentar a cura que só o perdão traz. A parábola do filho pródigo talvez seja a mais bela representação desse perdão. O filho volta sujo, humilhado, mas é recebido com beijo, com veste nova, com anel no dedo. Assim é o perdão de Deus, restaurador e completo. Deus não apenas perdoa, mas purifica. Ele não apenas apaga o pecado,
mas transforma o pecador. O Senhor declara em Ezequiel 36, versículo 25, o seguinte: E vos purificarei de todas as vossas imundícias. E Paulo afirma: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, Deus remove de nós tudo o que não reflete sua glória. Assim como o vaso quebrado pode ser restaurado e ganhar ainda mais valor, Deus restaura a nossa vida e nos torna instrumentos de honra. A purificação é interna, é profunda, é contínua. É obra do Espírito Santo. Perdoados e purificados, somos chamados a viver uma vida que glorifique ao Senhor. Não podemos usar a graça como licença para pecar, mas como combustível para uma vida santa. Jovens, façam escolhas que honrem ao Senhor. Adultos, envolvam-se em obras que expandam o reino. E idosos, compartilhem sua sabedoria. Plantem sementes de fé nas novas gerações. Somos como atletas treinados pelo próprio Deus. Quem recebeu tanto não pode viver de qualquer maneira. Por fim, queridos, a obra de Cristo na cruz nos concede uma esperança viva. Assim como em Adão, todos morrem. Em Cristo, todos são vivificados. Essa redenção não pode ser guardada só para nós. Somos chamados a anunciá-la, a testemunhá-la e a compartilhar aquilo que recebemos. A transformação de Saulo em Paulo é a prova viva do que Deus pode fazer com o coração alcançado pela graça. Hoje, falamos sobre a realidade do pecado, mas também sobre a grandeza da remissão que Deus nos oferece. Não se perca na culpa. Olhe para Cristo. Não ignore o pecado. Confesse-o diante do Senhor. Ele é fiel. Ele é justo. Ele perdoa. Ele purifica. Vivamos, portanto, como aqueles que foram libertos. E como um prisioneiro que se torna defensor da liberdade, sejamos agentes de transformação nesse mundo. Bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que ainda não é inscrito, né, eu te convido para se inscrever aqui no nosso canal, né, o canal Jornada Bíblica, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, curtir nossos vídeos para fortalecer nosso trabalho e compartilhar com pelo menos um amigo, para que a gente consiga aí aumentar o alcance da palavra de Deus aí no mundo afora. E a cada um dos amigos, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.